Vamos lá, oitavo ano, bom dia. Nossa aula, então, continuando, congruência de triângulos. Vocês vão resolver um exercício do livro, então eu vou fazer esse semelhante, tá? Então, a nossa aula da semana do dia 10 até o dia 15 de agosto. Então, lá no livro vai ter dois desenhos parecidos com esse, vai estar escrito assim: indique a congruência entre os lados e os ângulos nos triângulos. Só que lá um exercício está perguntando só de lado e o outro está perguntando só ângulos. Para resumir, eu vou fazer as duas coisas no mesmo desenho, tá bom? Observem, então a gente tem aqui o triângulo FGH e o outro que é o HIJ. Então, o que aconteceu com eles? Eles estão com as pontas encontradas, né? Como se fosse assim, ó. Tá vendo? Ou seja, esse ângulo aqui coincide com esse. Então, essa base coincide com essa. Esse lado, nesse caso aqui, coincidiria com esse. Nesse desenho de EVA que eu tenho aqui. Nesse aqui, vocês têm que observar o quê? Os ângulos, tá? Porque esse aqui é o EVA que eu tenho aqui do lado e eu acabei aproveitando ele. O que vocês têm que observar, então, nesse caso aqui? Que esse lado aqui, ó, que é o lado GH, está entre o ângulo 2 e o ângulo 3. Então, esse lado aqui está entre o ângulo 2 e 3. Então, na realidade, eles estão assim, ó, para enganar vocês, entendeu? Então, não é esse com esse, é esse com esse. Como que eu tenho certeza? Não tem números. Então, eu tenho esse lado entre o ângulo 2 e 3. E aqui eu tenho esse lado entre o ângulo 2 e 3. Então, aqui tá super fácil de perceber a congruência. Mas aqui, ó, que vocês têm que ficar atentos. Então, como que nós vamos escrever? O símbolo usado para congruência, pessoal, é esse símbolo aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui do lado. É o sinal de igual com o tio em cima. Significa congruência, ó, tá? Tem que guardar. Então, eu vou escrever assim, que o lado FG sempre coloca em ordem alfabética, ó. Lado FG, se é lado, coloca um tracinho. Como que eu vou saber? Lado tem tracinho. O lado FG é congruente ao lado IJ. Tá vendo? Agora eu já sei que o lado GH é congruente ao lado IH. HI, né? Pela ordem alfabética. HI. E que o lado FH é congruente ao lado JH. Ou HJ, né, no caso, mas também não tem problema não, tá bom? Então, ó, esse lado está entre o ângulo 1 e 3 e este lado está entre o ângulo 1 e 3. Então, a gente já escreveu a congruência entre os lados. Agora, eu vou escrever a congruência entre os ângulos. Então, o ângulo eu escrevo sempre com acento circunflexo, com esse chapéuzinho. O ângulo I é congruente ao ângulo G. O ângulo J é congruente ao ângulo F. E o H, ele coincide com ele mesmo, né? HH, nesse caso. Então, ângulo, eu uso o chapeuzinho, o acento circunflexo. E lado é indicado pelo segmento de reta, esse pedacinho aqui. Ok? Vamos fazer o próximo? Esse daqui, ó, eles não estão com pontas encontradas. Tá um para baixo, outro para cima, como se fosse esse aqui assim. Deixa eu ver se eu tenho um outro dele. E assim, tá vendo? Lembra? Então, eu consigo perceber facilmente aqui, né? Então, esse
com esse. Quando a gente tem os desenhos, fica bem mais prático, né? Então, vamos falar primeiro sobre os lados, então? Então, vou usar a caneta. Então, eu tenho aqui o lado MP é congruente ao lado UV. O lado MN é congruente ao lado TV. Por quê, ó? Porque esse lado está entre o ângulo 1 e o ângulo de 90, e este lado está entre o ângulo 1 e o ângulo de 90. E o meu lado NP é congruente ao meu lado TU. Agora a gente vai falar sobre os ângulos, que é super fácil. Tá na cara que o ângulo M é congruente ao ângulo V. Então, olha só, chapéuzinho. Que o ângulo N é congruente ao ângulo T. E que o ângulo P é congruente ao ângulo U. Bem simplesinho assim, é o exercício do livro que vocês vão fazer, que eu deixei registrado aí no Classroom. Tá bom, pessoal? Bom trabalho. Não precisa copiar o triângulo no caderno. Vocês só vão fazer essas anotações aqui. Copiem esse exemplo no caderno. Então, vocês vão copiar esse exemplo no caderno, coloca a data. Depois, vocês vão colocar a página do livro, o exercício do livro, que é o 9 e o 10. Daí, vocês coloquem apenas as respostas, tá bom? Então, até a próxima. Anexem a foto da atividade no Classroom. Beijos!